André Matande Matsangaíça foi um rebelde anticomunista moçambicano e o primeiro comandante em chefe da Resistência Nacional de Moçambique, movimento armado onde ele foi um dos fundadores. Em 1975, na antiga Rodésia, André Matsangaíça é um dissidente da Frente de Libertação de Moçambique. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, Biografia dos Famosos. No vídeo de hoje, vamos falar da segunda parte da história de André Matsangaíça. Essa história de hoje foi elaborada por um inscrito daqui do canal. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para ser notificado sempre que lançamos um vídeo novo aqui no seu canal. Não se esqueça de deixar o seu like. Vamos ao vídeo. André Matsangaíça foi nascido em Xerara, Moçambique. André Matsangaíça juntou-se a Frelimo em 1972 e depois da vitória da Frelimo em 1975, tornou-se intendente estacionado em Dondo, perto da Beira. André Matsangaíça foi punido por roubo com a expulsão do exército moçambicano e foi colocado num campo de reeducação na Ngorongosa. André Matsangaíça foi liberto durante um ataque ao acampamento pelas forças rhodesianas e foi levado para a Rodésia. Em 1977, André Matsangaíça foi nomeado pelos rhodesianos como líder da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO. No esforço para indigenizar o grupo rebelde, André Matsangaíça morreu no ataque de 1979 contra a Frelimo na província de Sofala, Moçambique. O primeiro chefe da RENAMO, André Matsangaíça, não tinha se especializado em atacar os campos de reeducação, libertando os prisioneiros e recrutando uma parte deles. Isso teria dado à rebelião uma legitimidade política e uma capacidade de autonomia que, evidentemente, o único apoio rhodesiano interditava. Após a morte de André Matsangaíça, ocorrido no auge da Guerra Civil Moçambicana, Afonso Dhlakama, no segmento de uma violenta luta pelo poder dentro da organização, assumiu a liderança da RENAMO, continuando o conflito com as forças governamentais até 1992, quando, a 4 de outubro, após prolongadas negociações mediadas primeiramente pelo Conselho Cristão de Moçambique e posteriormente pela comunidade de Santo Egídio, com o apoio do governo italiano, um acordo de paz assinado em Roma fez cessar as hostilidades e abriu caminho às primeiras eleições livres e multipartidárias em Moçambique, realizadas em 1994. Causas e fundação da RENAMO. Espera um pouco, já deixou o seu like? Se ainda, pode deixar agora. Tens uma sugestão de um vídeo? Deixa nos comentários. Para entender melhor a formação do partido RENAMO, vamos começar pela luta de independência de Moçambique. A luta armada contra os colonialistas portugueses começou em 25 de setembro de 1964. Depois de uma guerra que durou cerca de 10 anos, Moçambique tornou-se independente em 25 de junho de 1975, na sequência da Revolução dos Escravos, a seguir a qual o governo português assinou com a Frelimo os Acordos de Lusaka. Após a independência, o país ganhou a dominação da República Popular de Moçambique, sendo instituído no país um regime socialista do Partido Único, a própria Frelimo. A Frelimo herdou do regime colonial um sistema econômico praticamente falido. Em 1977, Moçambique tinha conseguido sustentar o declínio econômico que fora participado pelo colapso do governo colonial português e pela fuga de mão de obra habilitada para a antiga metrópole e países vizinhos. De 1977 a 1980, a economia cresceu consistentemente e o volume de exportações aumentou. Após a independência, com a dominação da República Popular de Moçambique, foi instituído no país um regime socialista do Partido Único, cujo a base de sustentação política e econômica se viria a degradar progressivamente até a abertura feita nos anos de 1986 a 1987. Quando foram assinados acordos com o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Imediatamente após a independência, alguns militares ou ex-militares portugueses e dissidentes da Frelimo instalaram-se na vizinha Rodésia, criando a RENAMO. André Matsangaíça, um ex-guerreiro da Frelimo, foi o seu primeiro líder.
De acordo com textos de vários pesquisadores, principalmente os da África do Sul, a formação da Renamo, designado pelo governo da Frelimo como bandidos armados, tinha como objetivos desestabilizar o poder constituído em Moçambique independente. A Renamo teria sido criado para combater o comunismo assumido pela Frelimo. A Frelimo, sob a direção de Samora Machel desde os anos de 1970, se aproximava da posição pró-chinesas, maoístas. Estas posições, a seguir à independência, evoluem para uma adesão à ideologia marxista-leninista e aproximação do bloco de ex-União Soviética. O terceiro Congresso da Frelimo, em 1977, acaba por consagrar esta orientação, assim como o projeto da construção de um Estado socialista e a criação de um ONU. O contexto histórico regional da África Austral deixa claro que houve efetiva participação externa no processo de formação da Renamo. A Renamo, segundo a historiografia ocidental, é um típico produto de serviços secretos. Terá sido criado em 1975 pela Organização da Inteligência Central da Rodésia, destinado a provocar atos de sabotagem e ações de informações e contra-informações em Moçambique. Numa altura em que a Frelimo se afirma como partido marxista-leninista em 1977, fazia parte da Renamo elementos de antigas forças auxiliares portuguesas e comandos especiais que em 1975 e 1976 tinham combatido em Angola ao lado da Frente Nacional de Libertação de Angola e da África do Sul, com o apoio dos Estados Unidos de América. O governo rhodesiano, através da agência de inteligência, patrocinou com recursos financeiros e humanos o treinamento da Renamo. As primeiras incursões militares da Renamo no território moçambicano partiram da Rodésia do Sul. Após 1980, ano de independência de Zimbábue, a Renamo mudou sua base de apoio para a África do Sul, operação na qual foi muito bem sucedida. Com efeito, o governo de Pretória havia assumido o apoio direto ao movimento ao desenhar o projeto de insurgência para Moçambique. Os rhodesianos nunca cogitaram designar um moçambicano como o líder desse projeto, mas por necessidade de aceitação social da guerrilha no meio social moçambicano, que dizia tudo ou nada, mais ou menos o homem branco, sustenta que a estratégia usada pelos rhodesianos foi colocar no comando do movimento moçambicano e revoltoso André Machangaíssa, que hoje é considerado como fundador da resistência. Isso é, todas as propagandas eram feitas por André Machangaíssa e outros moçambicanos. No plano interno, a Renamo ganhou a simpatia dos chefes tradicionais e de suas respectivas populações, que se consideravam simples fantoches desde as resoluções do segundo Congresso da Frelimo. Além disso, havia um conjunto de tensões e conflitos regionais e interregionais que favoreceram a criação e o desenvolvimento da Renamo. Também parte da população não constava nas melhorias em razão do novo governo, em especial as burguesias coloniais rhodesianas e portuguesas. A Renamo, sensível a esses descontentamentos, originou-se militarmente. A guerra civil cresceu e se expandiu desde 1984. Tornando-se representante das rupturas sociais políticas das sociedades rurais moçambicanas. No entanto, a Renamo sequer previa um projeto de sociedade alternativo ao do Estado liderado pela Frelimo, o que limitava o movimento a combater o partido à frente do Estado, sem demonstrar uma real vocação pelo poder. Durante a Guerra Civil Moçambicana da década de 1980, a Renamo também recebeu apoio da África do Sul, dos Estados Unidos, a CIA e os conservadores fizeram lobby para o apoio à Renamo. No entanto, encontrou-se forte resistência por parte do Departamento de Estado, que disse não reconhecer ou negociar com a Renamo. O governo britânico de Margaret apoiou no início informalmente a Renamo, mas passou a apoiar a Frelimo quando esta fechou a fronteira com a Rodésia, então considerada uma colônia rebelde. Com o término da Guerra Civil, sob os termos do Acordo Geral de Paz, assinado em Roma a 4 de outubro de 1992, a Renamo abandonou as armas e converteu-se em um partido político. Neste período,
com a dissolução da União Soviética e a conversão da Frelimo em um partido social-democrata, a Renamo abandona sua ideologia anticomunista, mas adapta como substituição a esta uma ideologia populista e conservadora. Antigos membros da Renamo comemoraram a morte de André Machangaíssa em Gorongosa no dia 17 de outubro de 1967. Embora o administrador da cidade tenha rejeitado o seu plano de construir um túmulo em sua memória, em junho de 2007, uma rotunda municipal na cidade da Beira foi renomeada com o nome de André Machangaíssa pela Assembleia Municipal da Beira, então sob o controle da Renamo. Nas eleições de 2008, a Frelimo reassumiu o controle da Assembleia e tentou devolver a rotunda ao seu antigo nome. Se quer a biografia de Afonso Dhlakama, vai estar na descrição deste vídeo. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ativa o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançamos um vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like. Nos veremos no próximo vídeo.